Paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um estudo nesse mês de outubro, o mês ah, de, da reforma. Pensando em mês da reforma, eu queria trabalhar com vocês um estudo de uma maneira um pouco diferente, tá? Nós leremos os textos bíblicos, mas nós, durante esse período, nós focaremos mais na questão histórica da reforma, tá? E nós vamos pensar sobre a história das missões reformadas. Eu acabei de participar de um módulo no Andrew Jumper sobre esse assunto e creio que é muito oportuno a gente conhecer também como igreja o que a reforma fez em missões, pensa sobre missões, o que os reformadores pensavam e o que falavam, né, sobre eles. Então, nós vamos trabalhar nessa área. Antes disso, eu gostaria de ler um texto bíblico, um texto de louvor a Deus, um texto maravilhoso que mostra o desejo do salmista de levar as nações, cantar o novo cântico, porque Deus tem feito grandes coisas. Então, abra sua Bíblia lá no Salmo número 98. A minha Bíblia é uma linguagem diferente, a NVT, mas eu gostaria que você pudesse acompanhar. Vamos lá. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou o seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se do seu amor e da fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no no altar com voz. Louvem-no em alta voz com alegres cânticos. Cante louvores ao Senhor com harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas ao som de cornetas. Exultem e cante diante do Senhor, o Rei. Deem gritos de louvor o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas, os montes cantem com alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Amém. Vamos orar? Ó Pai Santo, nós bendizemos e te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que enviou o seu Filho Jesus para vir e morrer, Senhor Deus, em nosso lugar, para que possamos, Senhor Deus, estar conectados a Ti novamente e assim Te adorar e passar a vida, a eternidade Te adorando, ó Pai. Porque foi para isso que nós nascemos, para Te adorar, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo, eu peço que o Senhor derrame Tua graça sobre nós, que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos muitos pecados, ó Pai, que cometemos, mas que o Senhor, ó Pai, derrame Tua misericórdia, que possamos nos conectar a Ti plenamente, ó Pai. Oramos, Senhor Deus, para que o Senhor possa abrir as nossas mentes aqui nesse estudo, para que possamos entender, Senhor Deus, que missões é algo que o Senhor quer e deseja, e que a nossa igreja, os reformadores, caminham com isso, Senhor Deus, desde o início, Pai. Nunca foi um empecilho, nunca foi algo contrário ser missões e ser reformados. Que possamos entender isso. Pedimos, ó Pai, a Tua mão, Tua graça e o Teu poder sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu falei, esse mês nós vamos falar um pouco sobre as missões, história das missões reformadas, tá? Nós vamos trabalhar sobre os puritanos, nós vamos trabalhar sobre outras temáticas também, os holandeses, né? Vamos trabalhar com tudo isso. Hoje eu queria trazer uma grande controvérsia que tem tido no nosso meio. Existem alguns estudiosos, teólogos e historiadores de referência na área de teologia que mostram uma incompatibilidade entre ser reformado e fazer missões, tá? Tem um autor
de referência nos Estados Unidos, pouco conhecido no Brasil, mas de referência nos Estados Unidos, chamado Herbert Kane, que vai dizer assim: qualquer um poderia esperar que as forças espirituais liberadas na Reforma prontificariam a Igreja Protestante a levar o Evangelho até os confins da terra. Mas esse não foi o caso. Herbert Kane. Tá? Tem outros historiadores que os livros foram de referências em muitos seminários, tá, meus irmãos? Em muitos seminários. Stephen New, ele vai dizer assim: no mundo protestante, durante o período da Reforma, houve pouco tempo para pensar em missões. Desgastam as suas forças com o zelo honesto, mas cego, em divisões e em controvérsias sem fim. Tem mais. Ruth Tucker. Eu tenho esse livro, muito bom esse livro da Ruth Tucker, mas olha só o que ele diz aqui sobre os reformadores e sobre a nossa teologia reformada e sobre missões. Esse livro eu estudei no seminário, tá, meus irmãos? Olha só. A doutrina da predestinação ensinada pelos calvinistas fizeram missões irrelevantes, se Deus já escolheu aqueles quem ele salvaria. Fizeram as missões irrelevantes, pois Deus já escolheu aquele a quem salvaria. Essa é uma abordagem bem negativa, pensando nos reformadores e pensando na sua área missionária. Esses questionamentos que eles fazem, essas afirmações, melhor dizendo, podem ser questionamentos que nós temos no dia de hoje. Por exemplo, essa ideia da Ruth Tucker falando que a predestinação ela é contrária a missões, porque Deus já escolheu, então por que eu vou fazer missões? Isso pode ser um questionamento que tem do nosso coração, ou que pessoas podem fazer para nós e nós não conseguimos responder. Mas eu queria, a gente vai trabalhar isso futuramente, tá? Mas só para não deixar você com essa dúvida, a predestinação é a garantia que missões dará certo, tá? É a garantia que as missões darão certo, tá joia? Mas vamos lá, vamos continuar. Existe um pastor presbiteriano chamado Elias Medeiros. Ele escreveu a tese dele de doutorado refutando esses argumentos que os reformadores não fizeram missões. No seu estudo, ele viu que os teólogos, historiadores da área missionária bebeu muito, né, foi muito influenciado por um pastor chamado Gustav Werneck. Gustav Werneck, ele disse, né, ele nasceu em 1834 e morreu em 1910. Olha só o que ele vai dizer. É doloroso concluir que Calvino e Lutero tinham uma visão essencialmente defeituosa da missão da igreja. Ele, meus irmãos, tem um pensamento muito importante, porque na área teológica que ele estudou, ele foi o primeiro homem teólogo a abrir e sentar, melhor dizendo, numa cadeira na área de missões. Tá? Ele era um teólogo de missões voltado na história. Ele foi a primeira pessoa. Antigamente, missões estava sempre junto com uma cadeira da teologia sistemática. E ele foi o homem que separou isso. Ele foi no seminário em que ele deu aula. Ele sentou na cadeira de missões. Ele era um historiador e ele fala sobre isso, né? Ele fala como é doloroso, né? Que Calvino e Lutero tinham essa visão defeituosa sobre missões. Como eu falei, Dr. Elias Medeiros, que escreveu, né, seu doutorado nessa área, ele vai falar contra isso, tá? Vamos lá, mas quem era Gustav Werneck? Gustav Werneck, ele era um teólogo arminiano e ele era anabatista. O que é o teólogo arminiano? O arminiano é a teologia que nós conhecemos, né? Que tanto nós conhecemos, que é contrária ao calvinismo, e o anabatista, ele tinha esse reflexo arminiano, mas ele também era contra o batizado infantil, por isso que é anabatismo, contra o batismo, né?
O que ele está querendo dizer sobre isso, meus irmãos? Ele basicamente um arminiano falar que um arminiano anabatista falar contra a teologia calvinista era algo comum, tá? É comum até nos dias de hoje. Trazendo de uma maneira mais prática para nós, um corintiano não vai falar bem de um palmeirense, ou um flamenguista não vai falar bem de um torcedor do Fluminense ou do Vascaíno, né? Não é isso. Se você quer saber sobre a doutrina, procure quem acredite na doutrina, não alguém contrário a essa doutrina, tá? Então, Gustavo Werneck, ele era da teologia arminiana e anabatista. E segundo Werneck, a doutrina da eleição manteve os reformadores de sentir qualquer obrigação de missões. A doutrina da eleição, ou seja, a predestinação, como eu falei, manteve os reformadores a sentir qualquer obrigação sobre missões. E ele defende isso. Ele fala que missões não era um alvo dos reformadores. Só que isso, meus irmãos, a gente tem que pensar de algumas maneiras. A afirmação dele, essa fala dele, que missões é contrário, né? Missões e reforma, e os reformadores não se davam muito bem, é anacrônico, tá? Vamos entender que eles estão ali no século XVI. Quem mandava nas viagens marítimas eram os portugueses e os espanhóis, certo? Então, o que acontecia aqui? Não existia avião, não existia carro, não existia nada. Como é que você ia para um país, para o outro, que tivesse o mar ou algo na frente? Através das grandes embarcações, através dos navios. Foi assim que Cabral chegou ao Brasil, ou Colombo chegou no México, através de grandes embarcações, tá? E quem comandava isso? Os portugueses e os espanhóis. E essas nações eram o quê? Católicas. Essas nações eram católicas. O custo para uma viagem marítima era muito alto. E quem comandava isso eram os reis portugueses e os espanhóis. Nações católicas. Se um protestante ou se um grupo de protestantes tivesse em mente ir para um mundo novo, né? Ir para um país além mar, com certeza seria levado para a Inquisição. Porque havia essa guerra, havia essa rixa entre os portugueses, entre os católicos, melhor dizendo, e entre os protestantes. Havia a perseguição católica. Nós vemos isso no decorrer da história. Havia grandes conflitos entre católicos e protestantes, né? Além disso, meus irmãos, os jesuítas, eles saíram para esse trabalho missionário há quase 100 anos antes. Por quê? Porque quem cuidava dessa área eram os portugueses e os católicos. Por exemplo, meus irmãos, Genebra fica na Suíça, certo? Os genebrinos ficam na Suíça. Genebra não tem acesso ao mar. Então eles não tinham como criar embarcações e ir para essa região. Eles não tinham acesso ao mar, tá? Por isso que Portugal e Espanha saíram na frente, tá? E os jesuítas saíram bem antes, 100 anos quase antes, tá? Além disso, o contato que eles tinham com o povo pagão era muito pouco. O povo pagão mais próximo deles eram os turcos, os muçulmanos, vamos dizer assim, da época. Eles não tinham contatos. E engraçado que você lê na história falando que Calvino e Lutero, não lembro qual dos dois, vai dizer que se você for raptado por um turco, você deveria pregar o evangelho para ele, né? Fazendo um paralelo um pouco com José, né? Então você devia pregar o evangelho para ele. Então
é meio anacrônico você falar, nossa, eles não fizeram missões, eles estavam no meio da perseguição. Os países que eram responsáveis por essa expansão marítima eram os portugueses e os holandeses de início, que eram católicos, que estavam perseguindo, que tinham essas dificuldades, tinham poucos contatos com os pagãos, apenas os turcos, e os jesuítas que estavam nessa região católica saíram bem antes, então eles têm uma experiência bem antes, tá? Mas mesmo assim, meus irmãos, houve uma base missionária em Genebra e outra em Wittenberg, tá? Eles serviam como refúgio para os perseguidos da Europa. Se você se convertesse e quisesse seguir a Jesus com a teologia reformada e sentisse perseguido na sua região, você poderia ir para Genebra ou para Wittenberg, trabalhar e estudar e ser capacitado e depois de um tempo enviado a espalhar aos seus países de origem para espalhar o evangelho. Existe ali um registro da companhia dos pastores, que mesmo sendo incompleto por causa da perseguição, porque era muito difícil você ter esses dados, né, no meio da perseguição, existem relatos ali de mais de 100 pastores enviados saindo desse refúgio, dessas cidades refúgios de Genebra e Wittenberg, para voltar para os seus países para espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem relatos, mais de 100 pastores, tá? Mais de 100 pastores. E nós temos relatos também, por exemplo, de pastores que foram dos huguenotes, né, que eram os cristãos da França, reunindo cerca de 2.000 pessoas na França. Nós temos esse relato. Nós temos, por exemplo, relatos dos escoceses, pessoas sendo enviadas para a Escócia com John Knox, na Polônia com Jan Lansky, na Hungria com John Hus. Temos Bélgica, Holanda, leste europeu, todas essas regiões de pessoas que estavam sendo enviadas ali. Isso é muito interessante, meus irmãos. Por quê? O rei da França pede e envia uma carta para Calvino para que ele pare de enviar missionários para a França, porque está tendo muitas complicações. E Calvino, então, escreve as Institutas para este rei. Calvino manda, por exemplo, missionários huguenotes para o Brasil. Nós conhecemos aqui a tragédia de Guanabara, né, quando os franceses entraram aqui no Brasil. Nós temos também missionários enviados por todos os cantos deste mundo, até os confins da terra. Eles tiveram uma única oportunidade de enviar, mesmo diante dessas dificuldades de perseguição, de países que eram católicos, que dominavam a navegação. Eles tiveram uma oportunidade e eles enviaram missionários que vieram para o Brasil. Assim, que tiveram oportunidades, eles fizeram missões. Um caso que depois vamos falar futuramente são os holandeses. Os holandeses enviaram missionários por todo o mundo. Os holandeses enviaram missionários, por exemplo, para o país onde eu vou, tá? Eles enviaram missionários para lá. Nós temos Justus Herminius, de 1587 a 1651. Nós temos John Eliot, aos índios dos Estados Unidos, em 1604 a 1690. Então, meus irmãos, os reformadores fizeram missões. A reforma foi uma reforma que se preocupava sim com a sobrevivência na Europa, mas eles nunca esqueceram de fazer missões. E a doutrina, como eu falei, da predestinação, é uma doutrina que garante que dará certo esse trabalho missionário. Meus irmãos, vamos seguir o estudo. Tá? Eu pensei ser algo bem importante, trabalhar isso
com os irmãos para entenderem que nós, cristãos reformados, somos um povo missionário desde o seu início. Desde o seu início. Tá bom? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agora. Ó Pai Santo, nós queremos te bendizer, ó Pai, porque no decorrer da história, o Senhor, ó Pai, moveu homens e mulheres, Senhor Deus, para espalhar, Senhor Deus, a Tua palavra sobre este mundo, ó Pai, para pregar o Evangelho sobre este mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre, ó Pai, proveu pessoas, ó Pai, para pregar e para viver o Evangelho neste mundo. Obrigado pelos missionários espalhados, ó Pai, no mundo de hoje. Que o Senhor os fortaleça, guie, proteja, cuide, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, em especial. Oro em especial pela nossa igreja, Senhor Deus. Pela Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Louva a Deus, Senhor Deus, pela obra missionária que ela tem. Louva a Deus por cada irmão que contribui, que ora, Senhor Deus, que está junto com essas pessoas. Eu oro também, Senhor Deus, para que o Senhor, ó Pai, finalize o mais rápido possível essa construção, ó Pai, que está sendo feita, para que então pudéssemos, como o pastor falou, alargar as nossas tendas também em São José dos Campos. Que possamos ter esse espírito, Senhor Deus, de missões. E que a predestinação, Senhor Deus, a eleição, não seja um atrapalho, Senhor Deus, mas seja a garantia que dará certo. O Senhor tem os seus eleitos em São José, o Senhor tem os seus eleitos em cada canto deste mundo, em cada povo deste mundo. Não nos deixe, Senhor Deus, estar distantes dessa ação do Senhor em reunir os seus eleitos, reunir o seu povo para a tua glória, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, daqueles que também estão com dificuldade financeira. Abençoe, Senhor Deus, faça com que a tua igreja, Senhor Deus, possa ajudá-los, ó Pai, a cuidar deles, daqueles que estão enlutados, daqueles que estão doentes, ó Pai, que nós possamos servir de amparo e de cuidado, Senhor Deus, para a tua glória. Cuide, Senhor Deus, de nós, porque precisamos de ti, ó Pai. Derrama a tua graça, Senhor Deus, sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Semana que vem nós vamos falar sobre missões dos holandeses, tá bom? Deus abençoe.